Você já parou para pensar que somos fruto de nossa tecnologia da informação? Que criamos e somos criados através do que falamos e pensamos sobre o nosso mundo? Que desde o início das eras, o homem usou de representações para dar significado em tudo à sua volta? E a partir desse momento, a humanidade se diferenciou dos outros animais, dominou o planeta e teve de lidar com suas consequências? E assim foi como chegamos até aqui, no momento atual. Nossa humanidade presencia o nascimento de uma nova civilização. Nossas crianças já nascem conectadas e interdependentes dessas novas tecnologias. A internet das coisas, a inteligência artificial comandando na era digital. Mas para onde chegaremos? E o que faremos com todo esse conhecimento sobre a tecnologia da informação? Qual futuro nos aguarda? Repetiremos os erros dos nossos antepassados que utilizaram dos avanços tecnológicos para fins bélicos? Ou será que vamos seguir um caminho diferente? Será que nós humanos evoluímos, aproveitando dos benefícios reais que a tecnologia irá nos proporcionar? Você está diante de uma grande chance de obter um novo olhar sobre a tecnologia da informação e verá como ela esteve presente no passado, nos dias de hoje e o que ela nos reserva para o futuro. Sou especialista aqui no Cinesmatec. Sou especialista em games, não em inteligência artificial, mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre como é que a gente pode usar isso nesse contexto. Hoje, muitas inteligências artificiais estão sendo implementadas no contexto de jogos para tornar o jogo mais imersivo. Em que sentido? Os NPCs hoje conseguem conversar com os jogadores de uma forma bem natural, até sobrepondo sotaque, sobrepondo manias de fala, falando sobre diversos tipos de temas, e isso faz com que o usuário interaja mais com esses NPCs, né? E para quem não sabe, o NPC é um non-playable character, é aquele personagem que existe ali naquela cena apenas como um guia, né? Uma forma de interagir com o usuário mesmo. Dentro do design, a gente já estava conversando, já existe algumas IAs que são utilizadas para gerar alguns conceitos, né? Principalmente nessa parte de geração de sketches, como o próprio Viscom, que é um site, um aplicativo que você utiliza, você coloca um esboço ali e pede para essa IA gerar, que é a IA generativa, a partir de uma ideia, ela começa a gerar outras ideias, né? Então o interessante disso é que isso aumenta a quantidade de produção ali que você precisa fazer, reduz o tempo também da produção, porque a partir de um esboço você gera, sei lá, 5, 10 renders em alguns minutos, então isso é muito mais prático. Então a IA ela facilita o uso, né? É uma ferramenta que facilita a vida do design. Dentro dos jogos, para você prototipar um jogo, prototipar uma ideia, você precisa de um código. Esses códigos muitas vezes são feitos utilizando o ChatGPT ou outras IAs de texto, mas também na construção de modelos modelos 3D, sprites e diversos outros assets que podem ser incorporados dentro do jogo. Então, mesmo que ela crie uma parte do jogo, tem uma cabecinha ainda, um ser humano pensando como que esse jogo vai ser, em vários aspectos, né?
da comunicação, da interação com o usuário. Ainda vai precisar de um ser humano pensando em como que aquilo vai chegar em outro ser humano, até porque quem vai jogar é uma outra pessoa. São ferramentas que vêm para auxiliar no trabalho, melhorar a forma que a pessoa trabalha, acelerar o processo. Então, eu não vejo que a inteligência artificial vai substituir o ser humano, né? Até porque o potencial criativo ainda é do ser humano. Mas a IA vai acelerar os processos. Então, assim, da mesma forma como a gente teve uma revolução, né, das máquinas de escrever para os computadores, a gente vai ter agora uma etapa, né, da inteligência artificial para o processo criativo. Então, todo mundo vai ter que se adaptar para utilizar ela no dia a dia. E que conselho você daria para os profissionais de comunicação para se adaptarem ao uso crescente da IA? Eu diria revejam os textos, porque as inteligências artificiais elas erram muito, os textos às vezes ficam muito rasos, né? Coerentes, mas rasos, tem muito texto, mas que não dizem muita coisa. Então eu diria isso, revejam, né? Passem o olho, né? Façam um trabalho de corrigir o que a inteligência artificial fez. Eu me chamo Jorge Anderson, sou professor aqui no Senai Cimatec, sou bacharel em design, atuo com design já há quase 10 anos. Inicialmente trabalhei no setor gráfico, né, trabalhando numa gráfica, depois enveredei pela área de experiência do usuário, usabilidade, e hoje, obviamente, aqui no Cimatec eu também ministro algumas disciplinas fora desse eixo. Tá? Não somente para curso técnico, mas também para a graduação. Tem um contato direto com a IA, a inteligência artificial? Sim, inicialmente, quando houve esse boom, né, dos serviços de inteligência artificial e que, na verdade, tornaram-se mais acessíveis, a gente enxergou com uma certa relutância, né, um tanto relutante no uso, o receio também de como é que isso, como isso iria impactar, na verdade. Obviamente que há um prejuízo nesse sentido. Por exemplo, em sala de aula, quando a gente cobra, na verdade, qualquer tipo de escrita, né, seja de artigo, de relatório, a gente nota que os alunos vêm fazendo uso ostensivo, né, da IA, e que eles não têm ainda um cuidado em tratar esse texto. Então, basicamente, é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Antes fazia isso lá nos buscadores, né? Lá no Google, por exemplo, e hoje é feito na IA, sem checar as fontes, sem verificar se aquilo realmente é verídico. Então há uma série de prejuízos e há prejuízo também na qualidade desse texto. Então é uma coisa que não somente os estudantes, obviamente, a gente precisa estender, né, para todos, que é um texto muito... tem uma estrutura muito bem definida, que você olha, você lê e imediatamente você identifica que foi gerado por um recurso de IA. E hoje, inclusive, eu utilizo para correção, né? Tem alguns sites que identificam se aquele texto foi produzido a partir de IA, e dentro da academia é um pouco complicado. Então, falando do campo profissional, você acha que, como você falou, que usa bastante para fazer a criação de textos, etc., que é um campo da profissão dos redatores, por exemplo. sim. Você acha que essa profissão está sendo ameaçada pela chegada dessa IA? Não, acredito que não. Inicialmente, como eu falei, algumas pessoas até, né, começaram a imaginar um futuro um tanto caótico nesse sentido, mas eu não vejo como uma ameaça. Né? A visão, o senso humano ainda é muito importante nesse sentido. Então, por mais que ele traga alguns dados, até faça algumas citações, por exemplo, é ainda o ser humano que vai dar um tom de naturalidade
e também, como é que eu poderia dizer, de proximidade com o público. Eu sempre estou me comunicando para um público específico, né? Então, quando a gente tem um texto de IA, ele se torna muito artificial, muito inerte, comunica, mas não comunica. Então, acredito que não tem ainda pelo menos eu não vejo, esse futuro próximo em que a IA ela vai tomar, né, o emprego, por exemplo, de redatores. Duvido, é pouco provável. Eu acho que os redatores, né, e todos os outros profissionais da comunicação precisam, na verdade, fazer de uma forma que a IA apoie, melhore e potencialize o seu trabalho. Com a IA, você acha que dá para criar um conteúdo personalizado? Então, é possível, tá? Inclusive eu já tentei criar alguns conteúdos personalizados, mas como eu te falei, o resultado é um resultado bom, aceitável, mas ainda está longe de ser um texto, por exemplo, escrito por um ser humano. Por exemplo, em algumas situações eu solicitei, né, para o serviço que me desse um texto, sei lá, por exemplo, para o Instagram, e que o tema fosse um meme recente. E de fato ela entregou. Só que é de uma forma sem tempero, poderia dizer, entendeu? Muito asséptica, muito fria. Então, é uma coisa que incomoda. E quem lê acaba percebendo isso. Então, eu acho que ela está no caminho. Eu não posso afirmar que daqui a algum tempo, por exemplo, ela não vai chegar nesse nível, né, de maestria. Mas ainda não estamos lá. Apesar dos avanços tecnológicos e a inserção da inteligência artificial no dia a dia de diversos profissionais, o cérebro humano ainda é o ponto-chave das criações e criatividade nas produções de comunicação. Por mais que as tecnologias avancem e adquiram mais ferramentas e formas de inovação, o profissional continua sendo protagonista de seu papel e todo o seu desempenho.